Olá, amigos do canal Teatro Pirata. Com muito prazer eu estou aqui com o elenco de Sabino, espetáculo atual Espaço Porta 84, né? Sim, Espaço Porta 84. E felizmente a gente praticamente divulgou todos, né? Sim. Porque quando estava começando teve o Chapetuba, depois Juca e agora esse. Então a trilogia está junto com a gente. Eu vou deixar o elenco falar um pouco do espetáculo e vou dar licença porque tem muita gente. Já já eu volto, por favor. Diretor. Vai, diretor. Pois é. Esse é o espetáculo Orlando, a mentira sabindo. Rapidinho, vou organizar, vamos dirigir. Peraí, só um pouquinho. Rapidinho, já pode ir? Fala aí. Como assim, gente? Vai. Como assim, gente? Então, esse espetáculo Sabino, Memórias de Sonho e Fúria, como o Sander disse, é nosso terceiro, né, espetáculo, com variação de elenco, agora também uma variação de diretor, né, desse espaço que vem sendo produzido, esses 3 espetáculos ao longo dos últimos anos. E agora a gente está aí com esse espetáculo, que fala de um homem, né, que foi injustiçado, exatamente, silenciado, né, por uma sociedade num período com um contexto histórico altamente opressor e que serviu de bode expiatório por um momento complicadíssimo, né, da época da década de 70, onde estava em alta, né, essa opressão, e ele foi mais uma figura colocada, foi uma figura marginalizada e mais uma colocada nesse lugar de rejeição. E era algo fácil, né, por ser negro, pobre, andarilho, doente mental. Então, uma presa fácil para servir de bode expiatório para camuflar todos os acontecimentos políticos, enfim, problemáticos, né, da sociedade da época. Foi colocado no manicômio, deixado lá por vários anos, né, solitário, sem registro de família, por mais que ele tinha família, né, que ficava no Paraná. É de lá que ele vem, por isso que a gente vem com esse registro, falando muito do Sul. E a saudade, né, dele, por mais que aconteceu em Minas, aqui na região do Triângulo Mineiro, onde que ele é apontado como um monstro, né, porque as pessoas não conheciam, e quando conheceu ele como essa figura do monstro, né. Eu sou de Campina Verde, e as pessoas de lá conhecem ele como esse negro que parece um pau camuflado no escuro, que realmente ele mata não só pessoas, mas mata animais, e que eles não sabem, e não, às vezes ninguém acredita que ele pode ser inocente. Por mais que a gente, né, tá ali, a gente quer muito levar para esses lugares assim, para realmente contar para as pessoas a verdadeira história, não é verdade? E esse monstro que ela fala, ele ficou conhecido como o monstro de Capinópolis, né? Ele foi preso em Capinópolis. E, assim, ele é uma figura que existiu, né? E que não tem alguns anos que ele faleceu numa casa, um abrigo do próprio manicômio de Barbacena. E tem até um jornalista de Estrela do Sul, né, o Popó, que foi o último a fazer uma entrevista com ele. E então, coincidentemente ou não, ele foi o bode, né, expiatório, ele foi a sensação de uma época que estava acontecendo a guerrilha do Araguaia. Então, as tropas precisavam passar por aqui, né, as tropas dos militares, né, tanto que na época, até o próprio governador Rondon Pacheco se mobilizou para capturar o Orlando Sabino. Então, assim, várias pessoas ainda não sabem dessa história, né? E as que ouviram falar, e algumas até falam que viram ele, né? Os mais antigos, que viviam na zona rural. Mas ainda ele não tem, assim, ela é meio uma coisa que pairou no ar, né? Ele foi condenado, não sabe se ele chegou a ser inocentado dos crimes que cometeu, porque veio à tona uma época que ele poderia ser inocente, mas não sabe se ele foi inocentado, entendeu?
aí eu vou perguntar para vocês a respeito da pesquisa, né, para chegar nessas informações. Porque eu imagino, devido à época e devido a justamente esse fato dele ser um bode expiatório, conseguir essas informações talvez é algo muito de boca a boca, de relato. Como que foi, por favor? Quem liderou a pesquisa foi o Luiz Humberto, né? E aí ele traz algumas versões que trazem essa dúvida. Primeiro a dúvida, né? Porque existia uma certeza de que ele era mesmo um monstro e que ele tinha matado todo mundo, e matou bezerro, e matou tudo. E aí, como é que é o Borges lá de Uberaba? O Borges. Esses nomes de autores de livros. O Borges de Tem Uberaba. vários livros publicados sobre eles, tanto tem livros até romantizados da história, outros já contados eles até como branco. O Orlando Sabino que é negro, né? Guilherme? Luiz Tem Vilela. tese. É o Luiz Vilela que é de Tem tese de doutorado sobre eles. E essas foram as fontes, né, que nós encontramos de história através do Luiz Humberto. E aí tem os moradores, que são as vozes comuns que contam sobre o Orlando Sabino. E aí, nas vozes deles, o Orlando Sabino é condenado como monstro. E a partir da nossa pesquisa, a gente foi construindo através de improvisações, de criação coletiva, né, conduzida inicialmente como na parte teórica, né, de estudo teórico, a gente foi conduzido pelo Luiz Humberto, depois o Hernani entrou e conduziu, assumiu, né, a direção e a concepção, a encenação, etc. E a gente trabalhou com bastante improvisações, exercícios que levassem a essa construção. E o nosso espetáculo, ele traz o nosso olhar, o que nós queremos dizer sobre essa figura, e ao mesmo tempo a gente contempla o que as pessoas falam sobre ele. No meu caso específico, os meus familiares, a família da minha mãe toda é de Capinópolis, né? Então eu passei minha infância toda indo para Capinópolis. Então as pessoas falam lá, os vizinhos, os moradores, as vozes que tem da época, né? Que segundo minha mãe e a minha própria avó comentava, é que ele era visto como esse cara que se transformava em toco, que matava, que fumava, escondia, uivava, virava bicho, lobisomem, etc. Então, essa figura construída pela sociedade, a comunidade da época, era muito forte, e é isso que reverberou nas cidades vizinhas também, Canápolis, Ituiutaba, e aí foi Canápolis, né, Capinópolis, né, próprio Capinópolis, e aí ficou intitulado Um Monstro de Capinópolis. E é interessante que a gente traz essa visão dos moradores, mas ao mesmo tempo a gente traz a visão a questão judicial, né, o olhar judicial dos autos, de quando ele foi, né, ali, iniciado, e traz o nosso olhar dos atores também sobre tudo isso. Né? No livro do Holocausto, ele tá, e a foto dele, tanto no manicômio, quanto ele foi exposto num carro aberto, desfilando em Uberaba, porque ele desfilou em alguma cidade em carro, assim, exposto mesmo como um animal, sabe? Então tem isso no livro, tem ele sem camisa, exposto como se fosse um bicho. E uma coisa curiosa, complementando o que a Gel falou, que esses familiares meus, eu passei até para os meninos, eles comentam isso, que ele foi preso em Capinópolis, e tem uma cena no espetáculo que a gente retrata isso um pouco, que coloca exatamente esse momento que ele foi preso enjaulado, como se fosse um zoológico, como se fosse um bicho exposto para a comunidade. E as pessoas fizeram fila mesmo, né, segundo o que eu ouvi de alguns parentes, para poder visitar o bicho, né, para ver o monstro lá enjaulado, preso. Era como se fosse a grande libertação, né? Meu pai foi ver também. A versão oficial, né, o caso dele não foi concluído. Então não chegou a dizer, olha, o Orlando Sabino é inocente. Oficialmente, a justiça não cravou que o Orlando Sabino era inocente. Então ele foi condenado em primeira instância e já foi jogado no manicômio de Barbacena. E como tantos outros casos que a gente vê no país naquela época, inclusive hoje em dia, ficou sem um julgamento e passou a vida toda como sendo o que o povo dizia dele, o que os militares diziam dele. Então acaba que a justiça mesmo em vida não foi feita. Morreu em 2013 agora, como indigente. 2013. 2012, acho que é 2013. Lá no lar de idoso mesmo, lá do manicômio de Barbacena. Como indigente. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me cortar.
Da minha parte, assisti o espetáculo hoje, riquíssimo cenicamente, o elenco afinado, uma história forte. Eu não conhecia a história, eu fiquei sabendo da história quando eu fiquei sabendo do espetáculo, e aí não fui atrás. E assim, como alguém cru na história, eu vejo que por mais que tenha o olhar de vocês, pesa ambos lados. Então não vou falar muito, porque recomendo demais assistir o espetáculo, já aproveito para fazer a propaganda. Sábados e domingos, até dia 1º de dezembro, né? Dia 1º de dezembro, sempre às 20 horas, espetáculo gratuito, porém com contribuição espontânea. Então assistiu, tem vontade de colaborar para manter tanto esse espaço aqui ou esse espetáculo? Tem a caixinha lá, está aberto a colaboração, bem-vindo a todos vocês. É importante dizer que a classificação etária é 18 anos, para ninguém chegar e se frustrar e ter que ir embora. Verdade, obrigado por lembrar. Então, sábados e domingos até dia 1º de dezembro, sempre às 20 horas, classificação etária 18 anos. Recomendo demais assistir esse espetáculo e, como sempre, um por todos, todos pelo público. Muito obrigado.